falar sobre o impacto do teto de gastos na saúde e a importância do fortalecimento do SUS. O nosso entrevistado é o Francisco Funce, economista, professor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde. Olá, Funce, bom dia. Bom dia. Bom, Muito Funce, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito prazer em recebê-lo aqui, Fúncia. Bom, vamos começando aqui sobre o mais recente boletim da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, né? Acaba de sair. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dados, né, que estão sendo revelados agora sobre a aplicação de recursos do governo federal para o combate à pandemia. Como é que está a transferência do dinheiro para estados e municípios, Fúncia? Olha, nós estamos, desde abril, semanalmente, acompanhando a execução orçamentária e financeira da ação orçamentária, né? Referente ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O nome é grande, mas esse é o nome da ação orçamentária. Ela tem vários outros ministérios que também têm recursos alocados, mas o principal ministério é o da saúde nessa ação, né, especificamente. E o que a gente tem observado em relação à execução do Ministério da Saúde é que ela tem sido uma execução muito lenta, incompatível com o ritmo que a doença, né, tomou no Brasil e no mundo, né, mas no caso brasileiro, né. A gente tem observado desde abril que houve, primeiro, inicialmente, né, uma demora na alocação de recursos adicionais para o Ministério da Saúde, pela área econômica, né. O que eu quero dizer com isso? O orçamento foi aprovado para 2020 sem se saber que teríamos uma crise de coronavírus no Brasil, uma crise sanitária. Então é um orçamento que tinha recurso para atender, inclusive de forma insuficiente, as demandas de saúde planejadas para o ano de 2020. Porém, logo final de janeiro e fevereiro, a gente já se depara com a questão do coronavírus. Então, o que nós observamos é que só com a primeira semana de abril e depois, na terceira semana de maio, é que foram colocados recursos adicionais no orçamento do Ministério da Saúde. Tá? Além disso, o outro problema que nós detectamos é o ritmo baixo de execução. Existem três coisas que o Ministério da Saúde principais faz para enfrentamento da Covid com esses recursos dessa ação orçamentária. O primeiro é uma modalidade de aplicação que o próprio Ministério usa o recurso para comprar equipamentos, por exemplo, máscaras, respiradores, etc., ou para comprar kits de testagem, ou para enfim, materiais, insumos que sejam necessários para o enfrentamento da Covid, mas ele compra para transferir depois para estados e municípios. Qual é a vantagem do Ministério comprar? Ele tem escala de compra, então ele consegue comprar com preços mais baixos, né? Então, isso não ocorreu. Num primeiro momento, a justificativa que a gente acompanhava, inclusive pela imprensa, é que, como era uma pandemia, o mundo inteiro estava comprando, né? Então, tinha até escassez de determinados produtos no mercado, né? Tudo bem, mas agora já se passaram 150 dias, né? E o que a gente observou nessa dotação, especificamente, nessa modalidade de aplicação, é que ela não só teve baixa execução ao longo do tempo, como agora houve uma decisão de retirar recursos dela. Então, e retirar recursos para quê? Para mandar para estados e municípios. Tá? Então, mudou a modalidade de aplicação e foi essa o que aconteceu. Mas aí, o que a gente vai observar em segundo lugar é um outro problema. Bom, então, se foi para estados e municípios, então teria ido recursos para estados e municípios. E aí a gente vai na execução dos estados, eles, ao longo do mês de junho, ficaram com cerca de 10 bilhões de recursos
na dotação para ser usada. Maio, 8, 9 bilhões, também uma execução muito baixa ao longo do período. E quando chega no começo de julho, o que acontece? Tiram recursos também do orçamento para transferência para os estados, né? Então, e foi para onde esses recursos tirados? Para a transferência para os municípios. E aí você vai naquilo que é a modalidade de aplicação das transferências dos municípios. O orçamento também tem um crescimento grande, no caso, a partir da terceira semana de maio, depois um outro crescimento no começo de julho, mas também, até o final de junho, não houve utilização do recurso, também ficou parado no orçamento. Começa a ser utilizado no começo de julho, utilizado como? Pela primeira fase da despesa pública, que é o empenho. Então, aí no empenho, depois de uma portaria que foi editada no começo de julho, definindo para quais municípios, né, quer dizer, para todos, mas quanto iria para cada município, a portaria do Ministério da Saúde, então empenha o valor correspondente a isso. Quando empenha, o mais difícil é fazer a portaria. Depois que empenha, isso tende a ser rápido. No máximo 15 dias você já passa os recursos. Mas não foi o que aconteceu. Esses recursos continuaram empenhados sem passar, então ainda não chegando à finalidade última específica, que é para a população, então não foram transferidos para os municípios. E, para nossa surpresa, no começo de agosto, teve uma anulação de parte desses empenhos, tá certo? E agora aumentou um pouco, mas não a ponto de compensar a anulação ocorrida. Transformando em outras palavras, o Ministério da Saúde teria que mandar para os municípios 23,9 bilhões e até agora mandou um pouco menos de 13 bilhões. Tá? Então, isso significa que tem recurso parado, tá certo? Para ser encaminhado e mais de e agora, nesses últimos 45 dias, não fica claro por que não mandou, porque se já tem a portaria e já empenhou, já podia ter mandado. Agora, por que anulou o empenho? Então é mais estranho ainda, porque anulou a justificativa, depois se você quiser eu explico, foi dada uma justificativa que não tem consistência. Eu posso até depois explicar qual foi a justificativa dada. Exato. Já vou te fazer uma pergunta e você já coloca a justificativa em seguida, Fúncia. Essa demora para entrar o dinheiro no Ministério da Saúde, na transferência também para estados, para os municípios, como você acaba de falar, isso significa mais mortes, não é isso? Olha, eu vou falar de um jeito menos impactante, mas vou falar a mesma coisa que você falou, tá certo? Quando você não manda o recurso toda semana para os municípios, quando você pactua, veja, só para entender como funciona o SUS, os recursos transferidos para estados e municípios são pactuados numa instância legalmente estabelecida pela Lei 8080, que chama Comissão Intergestores Tripartite. É ali que os gestores do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais pactuam, definem o que vai ser encaminhado, né? Pela lei, inclusive, isso deveria ser aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde a partir da Lei Complementar 141, mas até hoje isso não foi regulamentado, tá certo? Aquilo que pactua a CIT não tem vindo para o Conselho aprovar. Mas eles pactuam. E pactuam com qual objetivo? Né? De definir e os recursos serem transferidos. À medida que está definida essa transferência fundo a fundo, o que tem que ser feito são transferências como nos recursos normais que você tem os recursos além Covid, né? Você tem os recursos continuam sendo transferidos para as outras finalidades, né? Para atenção básica, atenção hospitalar, assistência farmacêutica. Então, você tem esses recursos sendo transferidos mensalmente. É isso que acontece. Mas no caso da Covid, não foi isso que aconteceu. O recurso foi... nós estamos, inclusive, no Conselho Nacional de Saúde pedindo essa informação, mas, em tese, entendemos que ele deve ter sido pactuado. E na hora de repassar, ao invés de repassar, por exemplo, semanalmente, né, ou cada 15 dias, por exemplo, diante de uma crise sanitária, de uma emergência, de um estado de emergência sanitário, não. O recurso ficou parado, sem passar. Ficou parado, tá certo? Então, o que acontece? O recurso parado não é... matematicamente pode ser a mesma coisa, ao invés de eu mandar toda semana ou cada 15 dias, passa 150 dias, eu mando tudo de uma vez. Matematicamente pode ser a mesma coisa.
Mas do ponto de vista da atenção à saúde, do ponto de vista da estrutura administrativa dos entes da federação para poder fazer as compras, ter os estoques, fazer a distribuição, fazer o atendimento para as pessoas, não é a mesma coisa. As pessoas não esperam, ninguém falou para o vírus esperar até o Ministério da Saúde mandar o recurso. O vírus continuou atacando, e pior, né? Atacando de uma forma muito violenta, a ponto de já termos mais de 100 mil mortes. Infelizmente, quem morreu não ressuscita, tá certo? Infelizmente, quem já se contagiou, já se contagiou. Então, não é a mesma coisa mandar tudo de uma vez agora, né? E mandar, né? Digamos, gradualmente para atender e ir atendendo as necessidades. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Quantos contágios poderiam ter sido evitados? Exato. Fúcia, agora vamos para a justificativa. A justificativa que foi dada, extraoficialmente ainda, era que, como tem medidas provisórias, né, todos esses recursos extraordinários para o orçamento, né, para acrescentar o orçamento, foi por medida provisória baseada naquele decreto de calamidade pública. As medidas provisórias têm 120 dias para, digamos, ser convertida em lei ou perde validade. Então, o que aconteceu é que tinha medidas provisórias de março e de abril que não tinham sido convertidas em lei e que estavam para perder a validade, né? Agora no começo de agosto, fim de julho, começo de agosto. Então, o que foi nos dito, e extraoficialmente, repito, o que foi nos dito, assim, não teve prejuízo. Essa anulação de empenhos foi para substituir empenhos que tinham sido feitos por conta de medidas provisórias mais recentes, porque estava se perdendo validade de medidas provisórias. Qual é o problema? Medida provisória que não é convertida em lei e que, portanto, não são os recursos que estavam previstos nela, não forem utilizados, e no caso do orçamento, não forem empenhados, que é a primeira fase da despesa pública, você nunca mais vai poder usar. Então, você perde o recurso. Certo? Você perde o recurso. Então, o Ministério da Saúde correu para fazer isso, certo? Para tentar preservar o recurso, porque não tramitou no Congresso essas medidas provisórias. Não tramitou para ser convertida em lei, basicamente porque a liderança do governo não se movimentou para isso, tá certo? Muito bem. Agora, quando nós fazemos, o que nos chamou a atenção foi exatamente isso, que quando nós fazemos a conta entre as medidas, entre os empenhos anulados e os empenhos, digamos, que ocorreram, então quanto que tinha de empenho antes de a gente constatar a anulação? 18,6 bi. Quanto tem de empenho agora? Tem 15,5 bi. Tá, então tem uma diferença aqui. Tá certo? Ainda tem uma diferença negativa, ou seja, a soma de anulações e eventuais reempenhos aqui dá um número negativo. Então não foi só substituição. Aconteceu alguma coisa aqui no meio em que se anulou mais dos empenhos recentes do que precisava para compensar, né, para não perder o prazo das medidas provisórias anteriores. Então nós também estamos perguntando isso, quer dizer, anulação de empenho significa o quê? Quais municípios que não vou dizer que perderam, porque a portaria não foi revogada, então ainda continua a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de passar o recurso, mas quais municípios tiveram postergado o repasse do recurso? E por quê? Né? Muito bem. Agora, vamos falar sobre essa petição pública, né? O SUS merece mais em 2021, né? Onde está se explicando aí o impacto do projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União e também a proposta de piso emergencial federal para enfrentar a Covid-19 e também o pós-pandemia. Agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo dessa crise sanitária bastante grave, Fúncia, é preciso também levar em conta o quadro de sucateamento, de subfinanciamento do SUS, né? Ainda temos a aprovação do teto de gastos, tem a emenda constitucional 95, né, que foi aprovada em 2016. Eu queria que você explicasse exatamente o que essa petição, nessa petição, o que vocês apresentam em relação a números, como que a gente já foi prejudicado com tudo isso.
Eu vou explicar, digamos, numa sequência que para entender a petição, né? Porque a petição ela é resultado de um processo que vem sendo denunciado pelo Conselho Nacional de Saúde já há algum tempo. Então, mas fique tranquila, não vou voltar nos 30 anos do SUS, que é o tempo desse subfinanciamento nosso. Mas eu vou só começar nessa coisa mais recente. Em primeiro lugar, a Emenda Constitucional 95, ela estabeleceu duas regras principais. Uma é o chamado teto das despesas primárias, que são todas as despesas que o governo tem para os serviços e atividades que ele realiza. Só não entra aqui nas despesas primárias o que ele paga de juros e amortização da dívida. Então, estabelecer um teto para as despesas primárias, portanto, para o financiamento daquilo que são serviços prestados para a população. Isto é o que o teto trata. É um limite máximo de pagamentos baseado no valor de 2016, e isso fica mantido por 20 anos, só corrigido pelo IPCA. Alguém vai dizer, legal, corrigiu pelo IPCA, tá bom. Não, tá bom, vírgula, porque a população cresce em média 0,8% ao ano. Então já vai cair a despesa por habitante. Mas mais do que isso, o IBGE mostra que a população idosa cresce 3,8% ao ano. Então, a população idosa requer, especialmente na área de saúde, tratamentos e ações de saúde que são mais caras comparativamente por conta das doenças crônicas, enfim, uma série de coisas, né, que caracteriza essa faixa etária na questão do atendimento à saúde. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão da Emenda 95, que além do teto, que é geral, ela estabeleceu uma regra diferente do piso para a saúde. E muita gente diz, olha, mas a saúde está protegida porque tem um piso, nenhuma outra política tem piso. Então, só quero lembrar que é verdade, né, educação e saúde tem piso, mas a EC 95 mexeu no cálculo, na forma de calcular os pisos da saúde e da educação federal. Como? No caso da saúde, que é o que nós estamos tratando, ela mexeu como? Ela disse que o piso de 2017, baseado no valor correspondente a, né, calculado lá pela regra, né, para 2017, esse piso de 2017 ficaria congelado por até 2036. Somente também corrigido pela variação da inflação. Tá, alguém vai dizer, bom, mas é piso, pode aplicar mais. É verdade, só que vamos entender que para aplicar, primeiro que a história tem pisos desde 2000, né? E a história tem mostrado que o piso é como se fosse um direcionador da aplicação. A aplicação nunca é muito acima do piso, exceto quando você tem situações como essa aqui desse ano da Covid, ou como você teve na época da H1N1, ou como você teve uma época quando teve dengue. Ou seja, pegando nesses três momentos, sempre o piso sempre foi a referência da aplicação. Muito bem. O que acontece? À medida que você congela o piso, também você está dizendo que o per capita que você está prevendo para a saúde vai cada vez diminuir. Porque a população, a não ser que a mesma emenda 95 tivesse colocado um dispositivo, parágrafo único assim, fica proibida a população de crescer. Ou tem que morrer a mesma quantidade de gente que nasce. Qualquer coisa deste gênero. À medida que a população cresce, há um crescimento demográfico, está caindo a alocação de recurso per capita para a saúde. Pode crescer o que for a receita. A receita pode triplicar nesse período. Não vai um centavo a mais para a saúde. É isso que a regra da emenda 95 fala. Então, há uma discussão no Conselho para quê? Olha, temos que revogar a emenda 95, não porque a gente seja contra o controle de despesa pública. A gente é contra esta forma de controlar a despesa pública, porque ela é prejudicial para a vida das pessoas, no atendimento à saúde das pessoas. A partir daí, né, teve todo um movimento aí pela revogação da emenda 95, a gente também entrou no STF, tem ações diretas de inconstitucionalidade ainda para ser julgadas em relação à emenda. A partir daí, nós chegamos num cálculo que a emenda 95, ela tirou do SUS, a partir de 2018, que foi o primeiro ano que entrou a regra do congelamento, 2019, e o que estava previsto para o orçamento de 2020 antes da pandemia, ela tirou 22 bilhões e meio.
Isso é um cálculo, um estudo que alguns economistas, como eu tenho feito em conjunto com o Carlos Oqué, do IPEA, com o Rodrigo Benevides, do IPEA, com a Érica Aragão, que é presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, com o Bruno Moretti, que é assessor técnico do Senado. Nós temos um grupo de economistas que tem que se debruçado sobre isso e, inclusive, apoiado a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, perdemos 22 bilhões e meio, tá certo? Aí, quando agora entra o momento da pandemia, a gente já viu que demorou para pôr mais recurso e ainda não executou tudo, né? Está bem baixa a execução. Quer dizer, se nos próximos 5 meses executar no ritmo que executou nesses últimos 5 meses, vai acabar o ano e vai sobrar recurso para enfrentamento da pandemia. Então, o que a gente coloca nessa petição pública é exatamente o quê? Nós precisamos, não perder 35 bilhões, que é o que será perdido no SUS se voltar à regra da emenda 95, como está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021. O governo volta com a regra da emenda 95 explicitamente colocado lá no projeto de lei. E 2, precisamos precisamos de um piso emergencial para 2021 para a saúde, porque a pandemia não vai acabar no dia 31 de dezembro de 2020. Os efeitos dela não vão acabar, tá certo? Você tem tanto efeitos econômicos e sociais, que a gente já mencionou, mas tem efeitos nas ações de saúde. Por exemplo, você tem tratamentos crônicos que muita gente deixou de fazer, você tem cirurgias eletivas que foram adiadas, você tem as consequências da Covid mesmo, que ainda ninguém sabe exatamente quais são, todas elas. Então, e tem todas as demais ações de saúde que você tem que continuar dando conta, né? Então, precisamos de um piso emergencial, até porque perdemos 22 bilhões e meio. Então, é fundamental que nós tenhamos capacidade de, como você mencionou, inclusive, recuperar equipamentos que esse ano foram superutilizados. Quer dizer, os equipamentos de saúde, eles não foram pensados e produzidos para um uso intensivo por 24 horas por 7 dias, quase na plena capacidade de utilização, como nós observamos, né? Então você tem desgaste também, vai precisar substituir equipamentos. Então precisamos de um piso emergencial. E aí esse piso é de 168,7 bilhões, calculado pelo que tinha no orçamento desse ano todo, inclusive com os créditos que foram abertos, mais a variação da inflação e mais o crescimento da população idosa aí de 3,8%. Metodologicamente chegamos nesse cálculo, tá certo? E aí, esqueci de mencionar uma coisa, temos todos os estudos e pesquisas que estão sendo desenvolvidos aí para vacinas, a própria Fiocruz para a produção de vacinas. Você vai precisar de mais recursos. Não dá para imaginar que 2021 você volta como era 2019. Não estou nem entrando no mérito se a política econômica de cortar despesas, se a EC 95 está certa ou está errada. Não estou entrando nesse mérito. Eu que já quero deixar claro que eu acho que ela está errada, como eu já mencionei. Mas eu estou dizendo assim, não dá para imaginar que 2021 é o ano seguinte a 2019, porque 2020 existiu e deixou essas sequelas que não podem ser fechados os olhos, sob pena de matar gente em 2021 também. Perfeito. Bom, Fúcia, a gente estava conversando antes, né? Você até mencionou, estava ouvindo uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais preocupadíssima também com o corte de 18% na educação no próximo ano. E ela falou, vai atingir aqui nossos projetos, existem muitos projetos em andamento, enfim, ela falou equipamentos, vacina, remédios, quer dizer, ainda tem esse agravante, né? Quer dizer, que vai piorar ainda mais a situação. É exatamente isso, né? Como você também falou, né, Fúcia? Exatamente, porque a emenda 95, a gente está conversando sobre saúde, né? Mas ela atinge todas as políticas sociais. Por quê? Porque ela estabelece esse teto de despesa com base em 2016, que não leva em conta as necessidades da população. Ainda mais em período de pandemia e pós-pandemia, né? Então, o exemplo da educação que você cita, que você coloca, você tem muitos hospitais universitários. A parte da assistência à saúde, uma parte daquilo que os hospitais universitários prestam de assistência à saúde, tem recursos do Ministério da Saúde. Mas a parte toda estrutural, porque o hospital universitário faz parte da estrutura de formação dos alunos em medicina e em outras áreas da saúde, esse hospital universitário é mantido pela educação. Então tem uma série de outras coisas que estão associadas às atividades do hospital que
envolve pesquisas, etc., que também serão prejudicadas, assim como todas as outras pesquisas de todas as outras áreas sociais, extremamente necessárias para se conhecer a realidade brasileira, inclusive para poder formular políticas adequadas e na busca de uma aplicação mais efetiva dos próprios recursos. Então, sem dúvida nenhuma, a emenda 95, o que o governo não percebe ou não quer perceber é que em estado de calamidade pública e de emergência sanitária, você tem que ter também exceção às regras que você eventualmente defenda, que não pode ter aumento de despesas sob nenhuma hipótese. Repito, não estou aqui nem entrando no mérito de qual é a política que deve ser mais adequada ou menos adequada. O que eu estou dizendo é que no estado de calamidade pública é preciso se tomar medidas que atendam a essa situação, a essa realidade, e não aquela que eu gostaria que fosse aquela imaginária, não vou cortar despesa porque isso é importante para o equilíbrio das contas públicas. Cortar despesas numa época de calamidade pública, de emergência sanitária, significa não ajudar nem recuperar a economia e muito menos salvar a vida das pessoas. E não existe economia sem pessoas saudáveis. Muito bem, Fúncia. Bom, eu agradeço aqui a sua participação, todos esses dados, reflexão. Um forte abraço. A gente espera ter você mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual, hein? Eu agradeço a oportunidade e sempre que vocês precisarem que a gente possa trocar ideias e contribuir com vocês, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos e todas vocês. Obrigada. Falamos aqui com Francisco Fúncia, economista, professor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.